Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês uma torta de frango com mussarela, presunto e creme, que fica simplesmente maravilhosa. Vou deixar tudo aqui registrado no passo a passo para que você possa acompanhar daí de casa. Vamos começar refogando este peito de frango. Aqui nessa panela, eu vou colocar um fio de óleo generoso para estar refogando aqui a cebola, o alho poró e o alho. Vou estar acrescentando aqui a cebola e vou deixar murchar um pouco, para depois acrescentar o alho poró. Aqui já passou um tempo, vou colocar o alho também para murchar, para dar uma fritada. Olha só como vem ficando o nosso tempero. Vou estar acrescentando aqui 3 dentinhos de alho bem picado. E vou deixar aqui ficar bem dourado. Vou usar essa quantidade aqui de sal. Uma colherzinha bem cheia, mais um pouquinho assim. Esse é o dourado que eu gosto. Aqui o meu tempero já está bom. Vou colocar aqui o peito de frango. O meu ainda está congelado, mas não tem importância. Vou cobrir com água e vou deixar aqui cozinhar por 35 minutos. Após pegar a pressão, deve contar os 35 minutos e desligar o fogo, deixar a pressão acabar por si só. Aí assim o frango fica com o cozimento perfeito. Vou deixar aqui adiantado e vamos para a nossa massa. Para nossa massa, vamos usar 606 gramas de farinha de trigo, 20 gramas de margarina, 10 gramas de manteiga, 30 gramas de óleo, 75 gramas de leite, 300 gramas de água. Vou estar usando uma colherzinha rasa de sal. Aqui vai pesar 5 gramas. Observa a quantidade de fermento. Uma colherzinha dessa bem cheia. Vou reservar aqui nessa vasilha. Vou pesar aqui 26 gramas de açúcar. Vou estar usando uma colherzinha rasa de açúcar aqui para fazer a nossa esponja. E 2 colherzinhas dessa bem cheia com trigo. E vou colocar aqui um pouco de água. A água aqui está em temperatura ambiente, porque o dia aqui está muito calor. Mas se você for fazer essa receita e estiver frio, deixe essa água em temperatura morna, suave. Aqui nessa esponja, eu vou colocar só um pouco de água assim. E vou deixar aqui fermentando por uns 20 minutos. Vou cobrir aqui com um pouco de trigo. E vou cobrir também com um guardanapo. E vou deixar reservado para estar usando depois. Agora vamos adiantar a nossa massa. Aqui eu coloquei mais do que a metade do trigo pesado para a nossa massa. Nessa massa vai um ovo. Vamos amassar aqui como se fosse uma autólise e vou deixar descansar. Aqui eu vou acrescentar as 75 gramas de leite. Lembrando que a autólise geralmente é feito com o líquido da receita, que pode ser o leite ou a água. Mas aqui eu estou usando a água e o leite. Vou misturar tudo aqui e vou deixar descansar. Já acrescentei as 25 gramas de açúcar e vou acrescentar a água aqui até dar o ponto.
Geralmente na autólise pode-se usar o líquido e o sal e deixa descansando até que venha desenvolver o glúten, que é a rede elástica da massa. O descanso faz com que o glúten seja despertado e assim essa massa fica com mais elasticidade. Passei um pouquinho aqui de manteiga na minha mão, estou mostrando para você como essa massa aqui está bem solta, não tem liga nenhuma, mas após descansar ela vai ganhar liga. Vou estar cobrindo aqui essa massa para o descanso. A partir de 10 minutos esse descanso já é suficiente. Aqui está a nossa esponja. Ela descansou por 20 minutos. Olha só como ela está. De casa não dá para perceber, mas ela cresceu bastante e está cheia de bolha de ar. Vou tentar mostrar para vocês. Não sei se vocês conseguem perceber daí, mas está bem airado. Vou já estar amassando o nosso pão. Antes, quero mostrar também para vocês a nossa autólise, que é a hidratação do trigo e deixar descansar. Eu acho que aqui ficou uns 15 minutos. Observa só. Aqui, essa massa já ganhou elasticidade. Ela não se arrebenta com facilidade, não. Tá bem hidratado e um pouco elástico. Agora, vamos amassar a nossa massa para a torta. O restante do trigo, eu venho aqui dando ponto à nossa massa. Vou colocar aqui a nossa esponja. Fazendo a esponja, faz com que fortalece o fermento e faz com que fique um sabor suave aqui na nossa massa. Passei aqui um pouco de trigo para tirar toda a esponja aqui da nossa vasilha, para aproveitar bem. Acrescentei aqui e vamos estar sovando esta massa. Observa daí o processo de sova da massa, que eu vou estar mostrando para vocês. Mas antes eu vou acrescentar aqui uma quantidade desse trigo, para já estar amassando a nossa massa de torta. Com essa massa também, você pode fazer um pão que fica maravilhoso. Escolhi fazer uma receita assim pequena, porque muitas donas de casa querem uma receita prática e pequena para fazer no dia a dia. Aqui eu vou acrescentar uma porção desse trigo e vou usar a nossa água. Lembrando que essa água eu não vou usar ela toda. Vou usar só esse pouquinho aqui. Observa que esse restante que ficou ali no copo eu não vou usar. É só observar. E vou acrescentar aqui as 30 gramas de óleo. Porque a água depende muito do tempo. Se o tempo estiver úmido, a massa vai menos líquido. Hoje mesmo está chovendo na minha cidade. Agora a temperatura que estava muito quente mudou para a temperatura mais fresca após a chuva. Tudo isso influencia aqui na nossa massa. Então a água da receita que pesamos, que é as 300 gramas, você vai acrescentando e vai observando o ponto da sua massa. Aqui eu já acrescentei também as 20 gramas de margarina, se você observou daí. E comecei o processo de sova da massa. Eu sovo a minha massa desse jeito aqui, passando ela contra a bancada com essas manobras aqui. Fazendo assim, o glúten se desenvolve e vai ficar uma massa que atinge o ponto de véu. E com a massa assim bem hidratada, é muito mais fácil para sovar. Observa que a minha massa está numa textura como se fosse chiclete, bem pegajosa e bem elástica. É só você observar daí a nossa massa. Vou fazer esse movimento aqui e vou ajuntar aqui a massa da bancada. O bom dessa quantidade aqui de massa, se você tiver em casa a batedeira planetária, que tem o gancho para fazer massa pesada, massa de pão, você também pode bater essa massa. Vai ficar maravilhosa.
Aqui eu vou acrescentar mais um pouco de trigo e vou observando o ponto dessa massa. Essa massa aqui vai ser bem hidratada, bem macia mesmo. Observa que ela já solta da bancada, mas está uma massa assim bem pegajosa, bem molhada mesmo. Vou jogando aqui um pouco de trigo e vou sovando a nossa massa. Aqui a massa já desgruda da mão e já desgruda da bancada. Mas se eu sovar essa massa com intensidade, ela vai colar bastante, tanto faz na bancada quanto na minha mão, devido à intensidade da sova. Mas como aqui já está uma massa bem sovada, eu só vou finalizar ela com a manteiga, que é as 10 gramas que pesamos. Ao colocar a manteiga aqui por último, intensifica o sabor da manteiga aqui nessa massa. Eu gosto sempre de untar minhas mãos com a manteiga para que a massa não venha colar na minha mão quando eu estou finalizando a minha massa. Porque essa massa, como eu falei, ela está bem hidratada. Então, estou manuseando ela aqui com cuidado para que ela não venha colar nem na minha mão, nem na bancada. Depois eu mostrarei para você como essa massa está bem maleável, bem macia. Toma cuidado para você não acrescentar muito trigo na sua massa e ficar uma massa pesada. Observa só os movimentos aqui da massa. Ela ainda prega um pouco na mesa, mas a nossa massa aqui já está no ponto. Vou só aqui sovando um pouco. Aqui eu nem acelerei o vídeo não, para que você possa acompanhar a textura dessa massa. Se você ainda não é inscrito no meu canal, eu te convido a se inscrever no meu canal, a vir fazer parte aqui da família Novidades Mineira. Lembrando que no canal tem diversos vídeos de massa, pão caseiro, macarrão, tem muitas receitas. É só visitar o canal e deixar o seu comentário de que cidade você está assistindo o meu vídeo, o que você está achando do vídeo, deixando aqui a sua participação. Agora eu quero mostrar para vocês como está hidratada essa massa. Não vou mais acrescentar nenhum trigo aqui. Estou mostrando para você, olha como ela está bem maleável, bem elástica. Ao descansar essa massa um pouco, ela dá uma enxugada. Ela fica um pouquinho mais firme. Aqui acabamos de trabalhar ela, por isso ela está assim. Só vou jogar um pouquinho de trigo aqui para fazer a bolinha dela, para estar reservando ela para o descanso. Só um pouquinho assim. Então, acredito que aqui nessa massa, então, vai aproximadamente umas 610 gramas de trigo. O total usado aqui. Com esse pouquinho a mais que eu joguei aqui. Porque na pesagem, se você lembra, eu havia pesado 606 gramas de trigo. Mas esse pouquinho que eu joguei aqui na bancada para tirar a massa. Então aqui eu estou boleando ela com jeito, mas ela continua, ó, pegajosa. Vou colocar ela aqui para o descanso. Vou jogar aqui um pouquinho de trigo e reservar aqui. Agora vamos refogar o nosso frango que já está cozido e desfiado. E ainda sobrou essa água aqui da nossa massa. Eu já cortei todos os temperos para o nosso frango, que está aqui na minha mesa. À medida que eu ir colocando eles na panela, eu vou falar para você o que eu estou usando aqui. Aqui está a nossa massa. Eu acho que aqui tem uns 20 minutos que ela está descansando. Ela já está crescendo. E aqui está o nosso frango desfiado. Vou estar usando um pouco de margarina aqui para refogar o nosso tempero. Aquele frango ali, eu desfiei ele com as pazinhas da batedeira. Eu acho bem fácil e prático. No canal também já tem um vídeo em que eu mostro para vocês também. Um vídeo pequeno, rápido e prático. Coloquei aqui para dourar a cebola, alho poró e alho. Após ficar assim bem dourado, acrescentei a parte mais clara do alho poró
e o pimentão verde. E vou acrescentar também um pouco dessa pimenta aqui, que é pimenta vermelha ou pimenta dedo de moça, que é conhecida aqui na nossa cidade. A minha pimenta eu coloquei ela de molho na água para ela não ficar picante, não ficar ardendo. E escorri todo o excesso de água e troquei por 2 vezes, para não ficar ardendo. Aqui eu coloquei um fio de azeite para aquecer o coloral, para ele ficar bem amarelinho o nosso frango. Uma colherzinha assim. Ao colocar ele aqui no óleo e deixar dar uma fritadinha assim, ajuda na pigmentação e no sabor também. Nós mineiros gostamos assim. Agora eu vou mexer bem para estar acrescentando o nosso frango. Observa que está bem refogado aqui, bem fritinho o nosso tempero. Agora acrescentei o frango e aqui eu só coloquei um pouquinho de sal, se você observou daí. Um pouquinho de azeitona picada. Vou mexendo sempre bem. Aqui esse frango eu vou deixar ele sequinho assim, porque nessa torta ainda vai um creme, que acaba depois aqui hidratando esse frango. Já desliguei o fogo porque já está pronto o nosso refogado com o frango. Vou estar reservando ele para estar usando depois. Vou colocar um pouco de orégano, um pouco de pimenta do reino e um pouco de cebolinha. Eu gosto sempre de acrescentar por último com o fogo já desligado. Eu acho que o sabor fica intenso e muito bom. Só envolver bem e reservar para estar usando como nosso recheio. Agora vamos pesar os ingredientes para o creme. Vou estar usando 325 gramas do caldo do cozimento do frango, 325 gramas de leite, 65 gramas de trigo e 35 gramas de margarina e 10 gramas de manteiga. E vou estar usando 200 gramas de creme de leite e um pouco assim de noz moscada para dar sabor ao nosso creme. Embora tudo passou bem rapidinho, mas vou deixar registrado na descrição do vídeo para que você possa compreender melhor. Aqui eu acelerei o vídeo porque ele é muito longo. Guardei o restante da noz moscada. Aqui eu vou colocar 65 gramas de trigo, um pouco de leite assim, para dissolver bem aqui esse trigo. Esse molho aqui é praticamente um molho branco. Nessa caneca eu vou reservar o restante do leite e vou levar no fogo para aquecer. Vou colocar aqui o caldo e vou mexer bem. Aqui esse caldo está bem morninho. Isso ajuda muito para não fazer bolinhas aqui na nossa receita. Ajuda a desmanchar bem. Após desmanchar bem, trouxe aqui para o fogo para estar cozinhando o nosso creme, mexendo sempre. Aqui o nosso leite já ferveu, vou acrescentar ele aqui e logo dá ponto. Logo ajuda o creme a engrossar, quando acrescenta o leite quente aqui. Não sei se dá para perceber daí. Acrescentei o restante do creme. Se você observou, usei meio a meio de leite e de caldo de frango. Vou acrescentar aqui as 35 gramas de margarina. Aqui eu já deixei cozinhar por uns mais de 5 minutos em fogo baixo. Fica um creme muito saboroso. Agora que mexi bem, vou acrescentar as 10 gramas de manteiga. Essa manteiga aqui é a manteiga mineira. Dá um sabor especial aqui nesse creme. Ele fica incrível. As 200 gramas de creme de leite. Assim que levantar fervura aqui, o nosso creme fica pronto. Aqui eu não coloquei sal porque ficou na quantidade certa devido ao caldo de frango que eu já acrescentei aqui. Aqui
eu vou acrescentar agora para finalizar a nossa noz moscada. Vou acrescentar ela aqui. Após acrescentar, como o nosso molho já está pronto, tem mais de 8 minutos que ele está aqui fervendo, vou desligar o fogo. Vou mexer aqui bem, mas já está pronto o nosso creme. Então, deixe ele sempre cozinhar em fogo baixo por uns 5 a 8 minutos. Ele está assim bem cremoso. Eu não sei se dá para perceber daí. Vou tentar mostrar para você daí de casa. Quando ele esfriar, ele vai ficar um pouquinho mais firme. Olha só como ele está. Tá bem cremoso. E quando ele esfriar, ele dá uma firmada. Lembrando que o nosso frango estar bem sequinho, vai dar super certo ao acrescentar no frango. Agora vamos passar no ralinho o presunto. Aqui eu tenho 420 gramas de presunto. Estou passando ele aqui no ralinho para estar colocando na nossa torta. De mussarela, eu estou usando 418 gramas de mussarela. Passei aqui no ralinho. Já está pronto para a gente estar amontando a nossa torta. Assim ficou a nossa massa. Eu acho que essa massa aqui ficou descansando por uns 40 minutos. O dia aqui está fresco porque choveu e já está assim bem de tardinha. Já está escurinho aqui na minha cidade. Vou passar aqui um pouquinho de margarina na bancada para estar abrindo a nossa massa. Eu gosto sempre de usar um pouquinho de margarina ou óleo aqui para trabalhar a minha massa. Não gosto de usar trigo aqui não. Aqui eu vou reservar essa quantidade aqui de massa para finalizar a nossa torta. É só você olhar a sua torta e imaginar ela em 3 partes e reservar uma parte dessa para finalizar. Esse parte aqui eu vou trazer para a assadeira para fazer aqui o fundo da nossa torta. Vou esticar bem aqui em toda a assadeira, dar uma massa assim bem elástica. Aqui trabalhei essa massa para estar colocando por cima da nossa torta. Vou reservar ela para estar usando depois. Agora que a minha massa descansou um pouquinho, eu venho esticando ela aqui na borda da assadeira. Eu deixei ela descansar aqui uns 5 minutos, faz toda a diferença, porque assim ela fica assim bem elástica. Porque quando começa a mexer com a massa, às vezes ela perde a elasticidade, mas quando ela descansa, é mais fácil que ela estica e não volta de novo. Aqui já abrimos bem a nossa massa. Vou colocar aqui o nosso frango que temperamos. Vou espalhar bem ele aqui. Observa que ele está bem sequinho. Lembrando que a nossa massa é uma massa bem macia, bem hidratada. E uma massa que ficou muito saborosa. Com essa massa você pode fazer esfirra, fechada, aberta, pastel. Pode fazer também frito, que fica muito bom. Aqui está o nosso creme. Vou espalhar ele bem aqui em cima do presunto, para depois vir finalizando com a mussarela. Vou espalhar bem aqui o nosso creme. Com esse creme aqui, você pode usar ele para fazer lasanha. Fica maravilhoso. Fica muito bom. Já acrescentei aqui toda a mussarela. Agora vamos esticar a nossa massa aqui em cima. Observa daí de casa como essa massa é bem elástica, muito gostosa para trabalhar. Nem precisou usar o rolinho de abrir massa não, porque é uma massa muito boa. Vamos esticando tudo aqui e tá uma massa incrível. E essa torta ficou maravilhosa, muito saborosa.
Agora que eu estiquei bem a massa aqui, eu venho finalizando aqui em cima com tirinhas. Observa daí como é fácil. Eu venho sempre nas diagonal colocando as tiras e venho montando aqui as tramas dessa torta. Primeiro eu vou jogar um pouco de orégano aqui. E vou fazendo aqui as tiras com esse cortadorzinho aqui. E vem assim colocando. Em casa você coloca a espessura que você desejar e o compasso que você quiser. Olha como é fácil e prático. E é bem rápido a montagem aqui dessa torta. Já finalizamos. Agora eu vou deixar essa massa aqui descansando por 2 horas. Eu deixei todo esse tempo porque estava um dia fresco, depois que choveu. Estou pincelando ela aqui com um pouco de ovo batido e leite. Estou usando aqui um guardanapo, porque se eu usasse o pincel aqui, ia fazer com que a minha massa, que está bem fermentada, afundasse. Então aqui com esse guardanapo é mais suave para espalhar a nossa gema com leite. Ou melhor, aqui é um ovo inteiro, que é só para dar brilho, porque o meu forno cora bem, dá uma cor legal. Se o seu forno tem dificuldade para dourar as coisas, passa a gema pura aqui em cima. Mas como o meu doura bem, eu misturo o ovo inteiro com um pouco de leite. Vou regar aqui com um pouco de azeite para levar para o forno. Meu forno já está pré-aquecido em 180 graus. Vou deixar assando aqui por 50 minutos. É uma torta bem grande e tá bem pesado aqui. Aqui já se passou os 50 minutos. Já está bem assada e dourada. Olha só como está a nossa torta. Vou levar ela para a bancada para estar finalizando. Aqui está muito quente, acabei de tirar do forno. Ainda quente, vou passar aqui em cima um pouco de margarina. Vou espalhar bem. Poderia ser azeite também, mas eu optei por margarina. Vai dar maciez e brilho aqui na nossa torta. Aqui já está finalizado. Vou estar cortando aqui um pedaço para que veja. Como está quente, está assim bem suculento. Mas depois que ela esfriar um pouco, dá aquela firmada aqui no molho que está no nosso recheio. Mas está um cheiro maravilhoso aqui, essa torta. E ela está incrível. Vou tirar aqui um pedaço para que veja. E tá uma massa muito macia. E aqui em cima, como eu acabei de tirar do forno, está um pouquinho crocante. Mas depois vai amaciar, quando esfriar. Ela quentinha assim está muito saborosa. Trouxe aqui de perto para que veja como ficou essa torta. Aqui está muito quente. Eu querendo pegar para mostrar para vocês, mas não dá para pegar não. Vou colocar ela aqui na bancada e vou mostrar para vocês segurando num guardanapo. Num papel guardanapo para que veja daí. Mas antes eu vou mostrar para vocês aqui a textura que tá o creme, o nosso recheio. Tá maravilhoso. Olha só. Tá muito saboroso aqui essa torta. Tá uma massa fininha, bastante recheio e muito saboroso. Vou aqui com esse guardanapo trazer mais de perto para que daí de casa você possa ver. Ficou uma torta maravilhosa, muito saborosa. Aqui já chegamos no final de mais um vídeo. Que bom que você ficou comigo até esse momento. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Recomendo que assista outros vídeos que tem aí no canal. Até um próximo vídeo, se Deus assim o permitir. Que Deus abençoe grandemente a sua vida. Até um próximo vídeo.